Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o tema que eu vou fazer hoje é um tema que pediram aí nos comentários, que é o seguinte: o que sentia antes e o que sente agora por mim? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. A opção número 1, a placa de cerâmica redonda, e a opção número 2, a placa de cerâmica quadrada. Então tentem se conectar a uma das peças, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias. Então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um, tá bom? E vamos tentar descobrir o que sentia antes e o que sente hoje pela gente. Opção número 1, placa de cerâmica redonda. Opção número 2, placa de cerâmica quadrada. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Hoje eu gostaria de indicar o canal da minha amiga Karina Bósio. Quem não conhece o canal da Karina, dê uma passadinha lá, eu acredito que vocês vão gostar. Cartas da Cigana do Fogo. Deixem um beijo meu para ela, tá bom? Então vamos lá, gente. O que sentia antes e o que sente agora? Para quem se conectou com a primeira opção, a placa de cerâmica redonda. O que sentia antes e o que sente agora por mim? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. O que sentia antes e o que sente agora por mim? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Mostra pra gente o que sentia antes e o que sente agora por mim. Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Embaralhado, cortando em 3. Deck do meio, nós temos a carta do Mago. O Mago é uma carta de ação. O Mago é o início da jornada, é o começo da caminhada, né? O Mago, ele sempre fala de movimento, porque o Mago é o arcano de número 1. Possibilidades de se começar um novo caminho, possibilidades de seguir ali uma nova trilha. É uma energia sempre muito de ação e de movimento, então deve existir alguma movimentação nessa história de vocês, até mesmo um recomeço para muitos aqui, tá? Como o Mago fala de começar ou recomeçar uma nova fase, uma nova caminhada, existe chance aí para quem está afastado de ter uma reaproximação ou de se começar algo novo. Agora vamos ver o que sentia antes e o que sente agora por mim. Para quem se conectou com a primeira opção, a placa de cerâmica redonda. O que sentia antes e o que sente agora por mim? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. O que sentia antes e o que sente agora por mim? A placa de cerâmica redonda, vamos ver? O que sentia antes e o que sente agora por mim? Para quem se conectou com a primeira opção, a placa de cerâmica redonda. Vamos lá? O que sentia antes e o que sente agora por mim? Para quem se conectou com a placa de cerâmica redonda. Cortando em 3, deck do meio, as 3 primeiras cartas vão ser o que sentia e as 3 últimas o que sente agora. O que sentia? 6 de paus, 9 de paus, lua. E o que sente agora? Rainha de espadas, mundo, 7 de espadas. A carta do corte é a carta da morte. Bom, a gente percebe aqui que essa pessoa quer mudanças, quer transformações, tá, gente? A carta do corte veio a carta da morte. A morte fala muito de mudanças e transformações. E a energia que rege a situação é o Mago, que é uma carta de movimento, de iniciar ou reiniciar algo. Então a gente percebe aqui que vibra-se muito forte a possibilidade de uma mudança, a possibilidade de uma transformação dessa situação. Mas a gente perguntava o seguinte: o que sentia antes? Vem um 6 de paus, um 9 de paus e a lua. Essa pessoa, antigamente, ela tinha muito desejo, tinha muita vontade, muito tesão, sim,
porque o 6 de paus é uma carta que fala de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, mas ela se segurava muito, porque a gente vem aqui com o 9 de paus. O 9 de paus é uma carta da gente se segurar, da gente se conter, né? O 9 de paus geralmente ele é representado por 8 estacas que estão espetadas no chão e uma pessoa defendendo essas 8 estacas com uma outra estaca na mão. Né? Ou seja, a pessoa ali está se guardando, está se protegendo, está se segurando para que as coisas não fluam e não aconteçam. Apesar de ter muito desejo, muito tesão, essa pessoa se segurava, ela se contia, porque ela tinha uma grande confusão emocional. A gente vem com a carta da Lua. A Lua, ela é uma carta de emoção e sentimento, porque a Lua ela é um símbolo mundial, né, do romantismo, mas a Lua fala da gente confuso, da gente sem saber ali o que fazer, da gente sem saber ao certo qual o caminho e qual o rumo tomar. Então a gente percebia que essa pessoa tinha vontade de se movimentar, tinha vontade de ir até vocês, porque o 6 de paus é esse movimento de ir até a gente, mas ela se segurava, ela se contia diante da situação, porque ela estava muito confusa emocionalmente falando. Porque a Lua, ela fala de emoção, mas fala de confusão emocional. Então, justamente por estar confusa, essa pessoa se segurava, se continha ali, né? Tentava ali manter um certo domínio, um certo controle da situação. Aí a gente pergunta, e o que sente agora por mim? Vem uma rainha de espadas, um mundo e um 7 de espadas. Rainha de espadas, as de espadas e sol são as 3 cartas que trazem para a gente uma luminosidade, uma clareza, uma visão mais clara das coisas. Então a Rainha de Espadas, abrindo aqui a segunda parte do que sente para vocês, por vocês, a gente percebe que essa pessoa hoje enxerga essa situação de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais objetiva, prática, verdadeira, tá? Ela tem uma noção maior de uma visão maior da situação que se passa, seguido da carta do mundo. O mundo ele é considerado o melhor arcano do tarô. O mundo fala de completude, de realização, de conquistas, de vitórias, de sucesso, de triunfo. Ou seja, essa pessoa ela vibra fortemente tudo isso com relação a vocês, e ela tem consciência agora disso que ela vibra. Só que o mundo ele fala que a gente precisa aprender com os nossos erros e com os nossos acertos. Parar, olhar para trás, ver o que a gente fez de certo, voltar a repetir, ver o que a gente fez que não trouxe os resultados que a gente esperava, fazer de uma forma diferente, para ver se a gente consegue mudar o resultado da coisa, né? Ou seja, essa pessoa ela está vendo hoje as coisas com muito mais claridade, com mais objetividade, e está percebendo também a importância que vocês têm na vida dele ou dela. Porque se a pessoa olha vocês com a energia do mundo, que é uma energia de completude, de realização, de conquistas, de vitórias, de sucesso, de bem-estar, ela está percebendo que isso vem junto de vocês, né? Que vocês trazem essa sensação para ela. Então aqui é uma vontade muito grande de talvez mudar e transformar as coisas, né? Mago e morte, para que as coisas possam fluir em direção à abertura de um novo ciclo, muito melhor do que o ciclo que vocês tiveram, do que o ciclo que vocês viveram. E em seguida do mundo eu tenho um 7 de espadas. O que é o 7 de espadas? O 7 de espadas é a carta do Stalker. Essa pessoa, dentro do que ela pode, ela busca informações sobre vocês. Dentro do que ela pode, ela busca saber aí sobre vocês. Porque o 7 de espadas é o ladrão de espadas. É aquela pessoa que trabalha mais sorrateiramente, mas é aquela pessoa que está olhando, observando, estudando, buscando o máximo possível de informações sobre vocês. Então, respondendo a pergunta, né, o que sentia antes? Desejo, paixão, vontade, intensidade, porém ela se segurava, ela se contia, porque a confusão emocional era muito grande. O que sente hoje? Está vendo as coisas com mais claridade, com mais objetividade, com mais verdade? Está vendo toda a influência positiva que vocês podem trazer para a vida dessa pessoa e a vontade, efetivamente falando, de abrir um novo ciclo, uma nova fase,
uma nova etapa para a vida de vocês, muito melhor do que a fase que vocês viveram anteriormente falando. Então existe aqui um desejo forte de abrir um novo ciclo. E essa pessoa está stalkeando vocês demais. Mago fala de ação e morte fala de transformação. Então a gente percebe que essa pessoa vibra a vontade de se movimentar e transformar a história, a situação, o que vocês estão vivendo, o que vocês estão passando aí no momento. Então vibra-se também uma energia muito forte de mudanças aqui, tá? E mudanças para melhor. Lembre-se que o mundo sempre fala da abertura de um novo ciclo e um ciclo melhor do que o ciclo que foi vivido anteriormente falando. Então, provavelmente, se abre uma fase melhor do que a fase que vocês passaram. Pelo menos é isso aqui que a pessoa está vibrando com relação a vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse para uma consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. O que sentia antes e o que sente agora por mim? Para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada, virou o Sol. O Sol, ele é fonte de luz, ele é fonte de vida, ele é fonte de calor. O Sol é junto com a Rainha de Espadas, que eu falei na carta passada, né? E o As de Espadas são cartas que trazem claridade, que trazem luminosidade à situação. Essa pessoa provavelmente hoje vê as coisas com muito mais clareza do que ela via um tempo atrás. O Sol fala de sentimentos verdadeiros, sentimentos reais, sentimentos que aquecem a nossa alma, sentimentos que fazem bem ao nosso espírito. O Sol também é uma energia muito forte para retomadas amorosas, para reconciliação, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. O que sentia antes e o que sente agora por mim, para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada, a segunda opção. O que sentia antes e o que sente agora por mim, para quem se conectou com a segunda opção, a placa de cerâmica quadrada. Mostra pra gente. O que sentia antes e o que sente agora por mim, para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. O que sentia antes e o que sente agora por mim, para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Mostra pra gente. O que sentia antes e o que sente agora por mim, para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Embaralhado. O que sentia antes e o que sente agora por mim, para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Nós temos o que sentia antes, 3 de copas, Rei de espadas, Papa. O que sente agora, julgamento, Pagem de ouros, Lua. Carta do corte, Rei de paus. Vamos lá. Então a gente pergunta o que sentia antes e o que sente agora. A gente começa com a carta do Sol. O Sol é uma carta que fala muito de sentimentos, sentimentos fortes, sentimentos verdadeiros, sentimentos que aquecem a alma, sentimentos que fazem bem ali ao nosso espírito, né? Mas, sobretudo, o Sol é fonte de luz, é fonte de vida, é fonte de calor. A gente enxerga melhor a luz do dia. Ou seja, essa pessoa está tendo uma visão mais clara do que realmente vocês representam para a vida dela. O que vocês realmente são para a vida dessa pessoa. Coisas que antigamente podia ser que ela não percebia ou não queria ver, hoje ela está vendo com mais claridade. Aí a gente pergunta, o que sentia antes? Eu tenho um 3 de copas, um Rei de espadas e um Papa. O 3 de copas é uma carta de leveza, de suavidade, de deixar fluir, deixar acontecer, curtir o momento, de celebrar, de comemorar. Tanto que no tarô do Osho, ele vem com o nome de celebração,
né? Essa pessoa é uma pessoa muito racional, porque ela vem como um rei de espadas. Ou seja, essa pessoa provavelmente pensava nessa situação de vocês, né, no sentimento de vocês, como algo para se curtir, algo para se aproveitar ali no momento, para se divertir diante de uma situação. Aqui existiam muitos, ou existe, né, muitos casos de triângulo, porque eu tenho um 3 de copas com um papa. Triângulo necessariamente, gente, eu sempre falo isso para vocês, as pessoas que teoricamente não são triângulos ou não se julgam triângulos, né, ou não sabem que são triângulos, se ofendem. Triângulo não significa necessariamente um outro relacionamento. Pode ser um trabalho, pode ser filhos, pode ser pais que essa pessoa cuida, pode ser a vida de solteiro. Triângulo é tudo aquilo que a gente divide energia. Não é necessariamente um outro relacionamento, tá? Então, mas aqui a grande maioria se tratava de triângulo. Ou era um outro relacionamento que essa pessoa tinha ou tem até hoje, ou era a vida de solteiro, que ela era extremamente ligada, ou era uma ex que ainda ele ou ela se sentia conectado, ligado à pessoa, ou um trabalho, ou um estudo, ou um projeto de vida, tá? Aqui vibra-se uma energia com o 3 de copas e o papa muito forte para triângulo. Uma pessoa muito racional, muito prática, muito objetiva. Mas o que sentia antes? Sentia, tem emoção sim, tem sentimento, porque o 3 de copas fala também de sentimento, mas a pessoa buscando ali momentos, a pessoa buscando ali situações de comemorar, de celebrar, de ficar. Era uma energia aqui, gente, muito de ficar e não de se estruturar nada, tá? Aí a gente pergunta, e o que sente agora por mim? Vem um julgamento, um pajem de ouros e a lua. Apesar de toda a confusão emocional dessa pessoa, porque a lua fala de sentimento, fala de emoção, mas fala de uma confusão emocional, existe aqui uma energia muito forte para uma reaproximação, tá? Reaproximação não precisa ser exatamente para quem está afastado. Tá? Você pode estar junto e a pessoa quer uma renovação da situação, quer que as coisas aí ter uma reconciliação, uma mudança da situação para quem está junto. Quem está afastado, essa pessoa quer sim se reaproximar, ela quer sim se chegar a você, porque o julgamento é a carta que mais nos fala de reconciliação no tarô. O julgamento nos fala daquilo que se julgava morto renascendo, daquilo que se julgava morto voltando à vida. Então essa pessoa vibra uma vontade de uma renovação junto a vocês, de uma renovação da história de vocês. E ela pensa muito em devagarzinho e andando devagarzinho e se aproximando, mas tentando trazer algo mais concreto, tentando trazer algo mais sólido, porque o pajem de ouros, ele vem em nossa direção trazendo estabilidade e solidez. Só que o pajem de ouros ele é mais lento. Os outros pagens geralmente são rápidos, mas os outros pagens muitas vezes perdem o foco durante a caminhada. O pajem de ouros não, é devagar, mas sempre. Ele vai ali no passo dele, mais devagarzinho, mas ele é muito focado. Então ele sabe aonde ele tem que chegar, ele sabe o que ele tem que fazer, ele vai fazer aquilo. Ele só não tem pressa para chegar. Então essa pessoa provavelmente vai sim se deslocar em direção a vocês, de uma forma mais lenta, de uma forma mais devagar, tentando ofertar algo mais estruturado, algo mais sério, algo mais estável dentro da medida do possível. Porque muitos casos aqui são um triângulo e para muitos casos a pessoa ainda não se separou. Então, dentro do que ela pode, ela vai tentar ofertar mais estabilidade. É isso que ela sente agora no momento, a necessidade de renascer essa relação e de ofertar mais do que ela estava ofertando até então. E a gente fecha com a carta da lua. Por mais confuso que essa pessoa possa estar hoje, ela tem sentimento por vocês. Ela tem emoção envolvida. Ela muitas vezes não sabe como lidar com a situação. Mas o sentimento aqui existe, o sentimento aqui se faz forte, tá? A carta do corte é um rei de paus. O rei da paixão, do desejo, da vontade, da intensidade. No começo essa pessoa era muito racional, né? Ela tentava lidar com a situação de uma forma mais racional.
E agora provavelmente ela está deixando que a paixão, a emoção, a impulsividade fale mais alto. Porque o rei de paus é aquele que se move pela paixão e pelo desejo. Ele deixa de pensar tanto e age mais com as emoções e a própria impulsividade dele, tá? Então tá um jogo bem interessante, tá um jogo bem favorável para que possa haver aqui um renascimento ou uma reconciliação da história de vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma, espero ter sido útil de algum jeito aí para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.